Boa noite a todos os nossos irmãos de Piraí, a todos os nossos irmãos da instituição espírita Oásis no Caminho. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro, mais essa oportunidade de estarmos reunidos no entorno da mensagem espírita, da mensagem dos evangelhos, da mensagem de Jesus. E eu gostaria de iniciar esse nosso encontro exatamente agradecendo a Jesus, aquele que é a luz do mundo para todos nós. Somos gratos à direção da nossa Seara Espírita pela oportunidade que nos é oferecida. Somos gratos a todos aqueles que nos ouvem pacientemente. E eu gostaria de iniciar também relembrando o Espírito Emmanuel, na introdução do livro Roteiro, onde Emmanuel faz um apelo a todos nós espíritas para que nós não abandonemos a mensagem de Jesus, para que nós não nos distanciemos da mensagem dos evangelhos. Isso porque nos informam os Espíritos, é nos Evangelhos, na mensagem de Jesus, um dos mais importantes roteiros que nós encontramos para as nossas vidas. As pegadas luminosas deixadas por Jesus são para nós espíritas valoroso mapa, valoroso roteiro, que quando nós utilizamos as lentes da doutrina espírita, nós invariavelmente encontramos aí o roteiro para a nossa reforma íntima, o roteiro para nós vencermos-nos, para nós vencermos as nossas más inclinações, a importância da mensagem dos evangelhos em nossas vidas. E para a noite de hoje, eu escolhi uma das epístolas de Paulo, a epístola de Paulo aos Gálatas. Mas antes de nós falarmos da mensagem contida nessa importante epístola, eu gostaria de lembrar exatamente o que são aquelas epístolas, quem eram os Gálatas. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele desempenha uma importante tarefa de disseminação da mensagem dos evangelhos. Através das suas viagens, ele circunda todo o Mediterrâneo, fundando diversas pequenas assembleias, diversas pequenas igrejas, pequenos grupos de estudos da mensagem dos evangelhos, que fizeram com que a mensagem de Jesus ela atravessasse os séculos até os dias de hoje. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele implementa dezenas de viagens exatamente para orientar esses pequenos grupos cristãos que surgiam. E no momento em que ele já se encontrava com bastante dificuldade, bastante idoso, alquebrado, ele não tinha mais saúde para implementar essas viagens, essas comunidades cristãs continuavam necessitando do seu auxílio, da sua orientação. Ele havia se tornado um importante orientador para todas essas pequenas comunidades cristãs que surgiam. Acontece que ele não tinha mais condições físicas de implementar essas viagens. Então, ele tem a ideia maravilhosa de não mais viajar. Agora ele seguiria orientando essas comunidades através de cartas. As famosas epístolas de Paulo, como nós sabemos, eram cartas que o apóstolo Paulo ele direcionava para essas comunidades cristãs para orientá-los nas suas dificuldades. Paulo, que era verdadeiramente inspirado, ele então escreve diversas epístolas orientando esses agrupamentos cristãos. E nós temos na epístola de Paulo aos Gálatas, na minha opinião, uma das epístolas mais eloquentes e mais belas escritas por Paulo. Nós temos ali um roteiro muito interessante para que eles pudessem então enfrentar determinada dificuldade que eles estavam enfrentando. Quem eram os Gálatas? Os Gálatas eram cristãos que viviam na região da Galícia. Nós sabemos hoje que existiam ali pequenas comunidades cristãs, como, por exemplo, Lista, Derbe, Icônio. Então, Paulo, quando ele tinha condições físicas, ele havia visitado essas comunidades pelo menos 3 vezes que nós temos registrados no livro Atos dos Apóstolos. Mas nesse momento, Paulo não se encontrava em condições físicas para poder orientar essas pequenas comunidades, levando ele então a escrever a sua epístola aos Gálatas. E qual era a dificuldade que os Gálatas estavam enfrentando naquele momento? Nós sabemos que diversos daqueles cristãos que viviam nessas comunidades, eles tinham origem judaica, eram cristãos convertidos do judaísmo.
E esses personagens, muitos deles estavam cometendo um equívoco, estavam se equivocando na disseminação da mensagem dos evangelhos. Nós sabemos então que aqueles cristãos eles tinham duas origens. Ou eles eram judeus convertidos, que eram a sua maioria, até porque a primeira mensagem teria sido direcionada aos judeus, que foram se convertendo e formando as primeiras comunidades do cristianismo, mas nós tínhamos também cristãos que anteriormente eram gentios, eram pessoas de outras culturas que não eram judeus. Acontece que aqueles cristãos convertidos do judaísmo, eles começaram a cometer equívocos, começaram a cobrar daqueles cristãos que não eram judeus anteriormente, os chamados dogmas do judaísmo. Que dogmas são esses? Dogmas físicos, como a circuncisão. Eles começavam a cobrar jejuação. Acontece que a mensagem de Jesus, ela rompe com todas essas práticas externas, com todas essas práticas exteriores. E nessa epístola, o apóstolo Paulo vai exatamente orientá-los nesse sentido, dizendo que esse pesado jugo do judaísmo, Jesus havia rompido exatamente com esse pesado jugo do judaísmo, que nós não tínhamos mais que ostentar as marcas do judaísmo, deixando claro que não era necessária, por exemplo, a circuncisão, que aquelas pessoas poderiam ser cristãs sem necessariamente ter que fazer essas práticas relacionadas ao judaísmo, relacionadas à cultura do povo judeu. Aqueles personagens que se convertiam ao cristianismo, eles não tinham, por exemplo, que fazer a jejuação, eles não tinham, por exemplo, que fazer ofertas, eles não tinham que apresentar as marcas da circuncisão. A circuncisão era uma prática tão comum e tão valorizada entre os judeus que o próprio apóstolo Paulo, num determinado momento, temendo que o jovem Timóteo, que o acompanhava na disseminação da mensagem dos evangelhos, sofresse qualquer tipo de perseguição ou discriminação, ele vai pedir a Timóteo que ele mesmo se submeta à circuncisão, mesmo sendo Timóteo cristão. Então nós percebemos que entre os judeus a prática da circuncisão era uma marca física que indicavam quem eram judeus, quem eram iniciados no judaísmo. Acontece que, segundo o próprio apóstolo Paulo escreve na sua epístola, Jesus rompe com tudo isso e que nós precisávamos substituir as marcas do judaísmo pelas marcas do Cristo. E fica a pergunta para todos nós: quais são essas marcas do Cristo? Existe uma tendência nossa a nós nos equivocarmos quando nós falamos, quando nós pensamos nas marcas do Cristo. Isso porque quando nós pensamos, quando nós nos lembramos de todos aqueles personagens que compuseram o colégio apostólico, os primeiros cristãos, o próprio apóstolo Paulo, todos eles sofreram intensa perseguição com raras exceções. Todos eles traziam marcas, cicatrizes, exatamente porque aquele período chamado período apostólico, aquelas pessoas foram perseguidas por seguirem Jesus, foram apedrejadas, foram açoitadas, foram aprisionadas, foram assassinadas. Então era natural que eles trouxessem marcas físicas. O próprio apóstolo Paulo tinha o corpo coberto de cicatrizes das inúmeras pedradas que ele levou, dos apedrejamentos, das surras que ele se submeteu para poder, em nome de Jesus, disseminar a mensagem da Boa Nova. Mas, sinceramente, as marcas do Cristo, para todos nós, não são essas marcas que nós podemos observar no corpo físico. Não são essas cicatrizes. São marcas internas. Jesus, conforme nós encontramos nos evangelhos, ele espiritualizou as ofertas. Num determinado momento, ele teria nos orientado, dizendo que antes de nós colocarmos qualquer oferta no altar, era mais importante que nós, primeiramente, reconciliássemos com o nosso próximo, com os nossos desafetos, mostrando que as conquistas para dentro, os nossos valores morais, vencermos-nos era mais importante que qualquer uma dessas práticas exteriores, essas práticas externas. Jesus não nos cobrava a jejuação. Jesus não nos cobrava o pagamento de ofertas.
Jesus não nos cobrava as marcas físicas do judaísmo, como a circuncisão. Que marcas eram as marcas de Jesus, das quais o apóstolo Paulo se referia na sua epístola aos Gálatas? As marcas dos evangelhos, as marcas de Jesus, são as nossas marcas morais. Nós reconhecemos verdadeiramente os seguidores de Jesus através da sua transformação moral, através da sua bondade, através de todo o bem que ele é capaz de fazer. Existe para nós espíritas um importante conceito para que nós tomemos muito cuidado com aquilo que nós exemplificamos, porque talvez seja para muitos dos irmãos que cruzam o nosso caminho, o nosso comportamento, a única página dos evangelhos que aqueles irmãos lerão em toda a sua vida. Nós espíritas, nós cristãos espíritas, devemos nos preocupar com aquilo que nós falamos, com os exemplos que nós deixamos, porque é muito importante que as pessoas nos reconheçam, não pela nossa verborragia, não porque nós falamos de Jesus, mas porque as pessoas encontram Jesus nas nossas atitudes, na nossa vida. Ah, meus irmãos, é muito fácil nós sermos pacíficos e fraternos quando nós estamos sendo observados dentro das nossas searas espíritas. É muito fácil sermos bondosos, sermos caridosos, quando estamos dentro dos nossos templos, nas nossas reuniões. Mas é importante que as marcas do Cristo, aquelas marcas que nós carregamos na alma, elas nos conduzam muito além dessas paredes. Que nós possamos ser fraternos e bons e caridosos nos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, onde as coisas não conspiram a nosso favor, vamos dizer assim, porque dentro da casa espírita tudo conspira para a fraternidade, para sermos bons. Lá nós falamos verdadeiramente da necessidade da nossa reforma íntima de vencermos-nos, entretanto. É do lado de fora em que nós somos verdadeiramente testados, que nós possamos ostentar essas marcas, a marca da moralidade, da ética, da decência, da honestidade. Que nós possamos ter essas marcas como sendo marcas do Cristo, que nós possamos verdadeiramente ser reconhecidos pelas nossas atitudes, muito mais do que pelo que nós dizemos, pelo que nós ostentamos, que nós possamos ser reconhecidos verdadeiramente pelas nossas atitudes. Quer conhecer alguém de verdade? Não escuta o que ela tem a dizer, mas observa as suas atitudes, porque as nossas atitudes verdadeiramente refletem aquilo que nós somos por dentro. As nossas palavras, aquilo que sai de nossa boca, nos ensinava Jesus. É aquilo que está cultivado em nosso coração. Então que nós possamos esbanjar fraternidade nas nossas atitudes, na nossa vida, no nosso cotidiano. Eu lembro de um grande amigo que eu tive há cerca de um pouco mais de 30 anos atrás, da cidade de Volta Redonda. O nome dele era Nicanor. Ele já se encontra hoje desencarnado, há um pouco mais de 10 anos, mas o seu Nicanor, ele frequentava o grupo espírita André Luiz, na cidade de Volta Redonda. Eu o conheci há um pouco mais de 30 anos. Eu estava iniciando na mensagem espírita através das reuniões de mocidades espíritas. E uma vez sentando à sua mesa, eu lhe perguntei como é que ele havia se tornado espírita e ele me contou essa história. Ele disse que lá na comunidade em que ele vivia, na cidade de Volta Redonda, existia um homem que se destacava dos demais, porque esse homem, embora ele não o conhecesse, ele sempre o flagrava, sempre o observava com boas atitudes. Esse homem era sempre visto nas encruzilhadas da vida, atendendo os esfaimados, socorrendo as pessoas desamparadas de toda ordem. E quando eu me refiro a pessoas desamparadas, não me refiro simplesmente às pessoas que são desamparadas das necessidades materiais, mas ele era uma pessoa também que sabia ouvir. Ele nunca havia sido visto, por exemplo, em conversações desnecessárias. Ele nunca havia sido visto falando mal de outra pessoa. Ele nunca havia sido encontrado perdendo seu tempo com determinadas atitudes desnecessárias que nós cultivamos em nossas vidas muitas vezes.
E aquele homem lhe chamava muito a atenção, ele não conseguia compreender como é que aquele homem se destacava tanto, como é que ele podia ser tão diferente. Até que um dia, então, sendo esse homem um vizinho, ele se encheu de coragem e comentou e perguntou para aquele homem por que que ele era assim tão diferente. Uma pessoa tão bondosa, tão educada, uma pessoa que se destacava exatamente pelo bem que fazia. O que aquele homem, primeiramente um pouco constrangido com a pergunta, depois de reflexionar por alguns instantes, teria lhe respondido que ele era espírita. E toda aquele comportamento é o comportamento de que se espera de uma pessoa que tem como escola iniciática a mensagem espírita. Seu Nicanor, então, ele teria ficado tão curioso por conhecer aquela mensagem que ele teria começado a frequentar diversas reuniões nas escolas espíritas, convertendo-se ele mesmo à mensagem espírita. Quem fala por nós são nossas atitudes. Aquilo que nós queremos, aquilo que nós verdadeiramente, as marcas que nós verdadeiramente devemos ostentar para sermos reconhecidos como seguidores do Cristo, exatamente como nos ensina o apóstolo Paulo, são essas marcas. Essas marcas que nós podemos mostrar em sociedade, nas nossas comunidades, nas nossas searas espíritas, mas principalmente nos nossos lares, nos nossos locais de trabalho. Que nós possamos ter uma roupagem diferente, não me refiro à roupagem física, mas à forma como nós nos apresentamos para o mundo. Que nós possamos nos apresentar sempre como pessoas éticas e bondosas. Que nós possamos dulcificar nossas palavras e vencermos-nos, principalmente quando nós somos contrariados. Porque sermos bonzinhos e fraternos, quando tudo conspira ao nosso favor, é muito fácil. Mas é exatamente nos momentos mais difíceis em que nós somos testados. Testados na fé, nós somos testados na contrariedade. Meus irmãos, aproveitemos essas oportunidades, aproveitemos todas essas oportunidades e vamos ostentar essas marcas. Quem sabe não são essas marcas as vestes nupciais, exatamente como Jesus nos ensina na sua parábola. Numa das suas parábolas mais importantes para esse momento em que nós estamos vivendo, Jesus utiliza como imagem, como figura, uma festa de bodas. Acontece que aquelas pessoas que estavam participando da festa de bodas, uma dessas pessoas ela é proibida, ela é retirada da festa, exatamente porque ela não vestia as vestes nupciais necessárias para estar ali confraternizando com as outras pessoas. Essas vestes nupciais que todos nós somos convocados a usarmos nesse momento, nessa cerimônia, é uma imagem, é um símbolo para nós compreendermos que isso refere-se à nossa reforma íntima, que nós precisamos verdadeiramente estarmos transformados. Não basta nós utilizarmos determinados rótulos, determinadas imagens. É importante que nós nos transformemos verdadeiramente. E é algo que se transforma de dentro para fora, não tem com ninguém como fazer isso por nós. Essa transformação somos nós que devemos implementá-la. Nós costumamos sempre brincar, relembrando da síndrome do Príncipe Charles. Todos nós vimos recentemente o Príncipe Charles se tornando rei, depois de uma espera de muitas décadas. Ele passou uma vida inteira praticamente aguardando o momento em que ele seria coroado rei. Então nós relembramos, nós falamos desse momento, chamamos de síndrome do Príncipe Charles. O que é a síndrome do Príncipe Charles? O Príncipe Charles, ele tinha que esperar que sua mãe abdicasse do trono ou que ela desencarnasse para que ele se tornasse rei. E o que ele podia fazer? Nada, simplesmente esperar. Ele se preparou a vida inteira para ser rei, ele estudou para isso. Ele estudou geologia, ele estudou ciências políticas. Ele era alguém preparado para ser rei. Mas para que ele se tornasse rei, nada mais ele poderia fazer a não ser esperar por sua mãe. E ele esperou uma vida inteira, até que agora, recentemente, com o desencarnar da sua mãe, a Rainha Elizabeth III, ele acabou se tornando rei. E nós também temos a síndrome do Príncipe Charles. A gente fica sempre esperando que as coisas aconteçam, porque a gente tem a certeza de que em algum momento nós venceremos, em algum momento nós nos tornaremos bons. Acontece que isso não é algo passivo. Isso tem que ser ativo de nossa parte.
O que nós devemos fazer é que nós façamos. A gente não pode seguir, esperar cair do céu ou esperar a morte da rainha, como aconteceu com o príncipe Charles. Ele não tinha outra opção, ele só podia esperar mesmo. Mas nós não. Nós devemos fazer acontecer e vestir as vestes nupciais, vestir as vestes da bondade. Mas mais do que usarmos vestes, é necessário nós termos a bondade nos nossos corações, para dentro de nós. Porque a reforma íntima é uma tarefa ativa, ela não é passiva. A paciência não cai do céu. A caridade não cai do céu. Nós não nos tornamos caridosos, simplesmente sentados num banco esperando que isso aconteça. É necessário um exercício diário. A mesma coisa com outros valores, como o perdão, por exemplo. É necessário um exercício diário para que nós aprendamos a perdoar. É necessário um exercício diário para nós vencermos dentro de nós as nossas más inclinações e as nossas dificuldades. Isso porque, meus irmãos, não cai do céu. Não é simplesmente frequentando a nossa seara espírita, tomando passe e ouvindo palestra. É necessário que a gente se convença da necessidade da transformação e nós hajamos. Vamos parar de esperar que as coisas caiam do céu, porque elas não caem, não. Elas não caem. Nós sabemos que a natureza não dá saltos. Tudo acontece no momento certo, entretanto, é necessário que nós façamos a nossa parte. Devemos nos mobilizar para vencermos aquilo que nós ainda temos dificuldade. Os nossos preconceitos, o nosso egoísmo, o nosso ciúme, as nossas dificuldades de perdoar. É necessário que nós nos esforcemos caminhando nesse sentido, mas naturalmente compreendendo que não se vence da noite para o dia. São pequenos passos que nós damos, que nós vamos implementando, pé ante pé, sem pressa naturalmente, porque nós sabemos que Deus não tem pressa. Deus não tem pressa porque a pressa é uma imperfeição e Ele é perfeito. Mas nós devemos ter alguma pressa sim, porque os tempos vão ficando mais difíceis. Nós vamos estacionando, nós vamos perdendo um patrimônio extremamente precioso, que é o tempo na nossa reencarnação. Ao reencarnarmos, então, nós assumimos uma série de compromissos e nós vamos nos acomodando, nós vamos deixando para depois. Muito pior quando nós somos espíritas. A gente costuma usar uma frase do tipo: na próxima encarnação eu resolvo. Meus irmãos, reencarnar não é tão simples assim. Reencarnar não é tão simples assim. Quando nós falamos de reencarnação, nós agimos como se a reencarnação fosse algo logo ali, não é assim. Quando nós lemos as obras espíritas, principalmente as obras de André Luiz, nós sabemos a complexidade das reencarnações. Para que nós estejamos no local exato, ao lado das pessoas certas, é necessário todo um planejamento, existem até ministérios, com diversos espíritos comprometidos com esse tipo de estudo. Isso porque reencarnar não é algo tão simples. E nós ficamos deixando para depois. Não é assim, não. A hora é agora. Vistamos as nossas vestes nupciais. Aproveitemos a oportunidade que nos é dada, para que quando nós formos convocados à festa de bodas, nós não estejamos com os trajes inadequados. Nós não sabemos exatamente quando essa festa acontecerá, então é importante estarmos preparados para ela. Tragamos em nós os nossos trajes, as nossas vestes nupciais, exatamente para que nós não sejamos colocados para fora, nos ensinava Jesus. A hora é agora, meus irmãos. Vamos fazer uma análise, uma viagem para dentro de nós mesmos. E nós invariavelmente vamos encontrar em nós aquilo que precisa ser modificado. Aquilo que nós precisamos vencer em nós. Guilherme, mas eu não estou conseguindo. Por exemplo, eu não estou conseguindo o perdão. Eu não estou conseguindo o perdão. Eu me sinto muito magoado. Eu me sinto muito ferido. E nesse momento eu não consigo perdoar. É lógico que nós compreendemos. É lógico que eu também enfrento as mesmas dificuldades, todos nós sem exceção. É porque nós não conseguimos dar grandes passos de uma vez só. Vamos começar lentamente, tentando mudar a nossa paisagem mental, a forma com que nós pensamos, através de muitos exercícios, porque eu sei que isso não é fácil. Vamos lentamente, tentando evitar os maus pensamentos com referência àquelas pessoas que nós julgamos terem nos magoado. Lentamente nós vamos
lembrando dessas pessoas nas nossas orações. A oração é verdadeiramente uma ferramenta que nos auxilia muito nesses momentos. Vamos, vamos lentamente vencendo, passo após passo, e conforme os dias forem se passando, os meses foram se passando, um dia a gente vai acordar e perceber que nós conseguimos o perdão. Mas é necessário um esforço de nossa parte, porque não perdoarmos implica em nós ficarmos carregando um lixo desnecessário para nossas vidas. Nós sabemos, nós sabemos o quanto nós nos sentimos magoados, o quanto nós estamos ofendidos ou feridos, Entretanto, nós sabemos que manter isso em nós é opção nossa. Vamos nos esforçar para vencermos-nos, vencendo o nosso ego principalmente, porque é exatamente o nosso ego que nos faz mantermos por muito tempo esses sentimentos que nos adoecem. Vamos vencermos-nos a nós mesmos. Nós temos a mensagem espírita como um roteiro maravilhoso na interpretação dos evangelhos que nos conduzem a esses caminhos, mas é necessário que nós queiramos, é necessário que nós verdadeiramente façamos a nossa parte, é necessário que nós nos levantemos da cadeira e vamos transformar tudo aquilo que nós escutamos nas nossas reuniões em ação. Vamos agir na certeza de que nenhum de nós é privilegiado, todos nós enfrentamos nossas dificuldades. Não existe ninguém que tenha conseguido vencer com facilidade, porque nós travamos uma luta contra nós mesmos, contra o nosso ego, as nossas manifestações mais egóicas. Meus irmãos, ninguém aqui está dizendo que é fácil, mas nós sabemos que é possível e é necessário que nós façamos, nós hajamos. Jesus nos aguarda no horizonte de nossas vidas, de braços abertos, nos aguardando para um intenso festim de bodas. É necessário que nós estejamos vestidos com os nossos trajes nupciais, com as nossas vestes nupciais, que são as marcas que nós podemos trazer da nossa vivência no bem, na luta que nós implementamos por vencermos-nos, na luta que nós implementamos por vencer as nossas manifestações mais egóicas, as nossas dificuldades morais. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós. E eu tenho certeza que muito em breve estaremos reunidos mais uma vez. Que a paz de Jesus permaneça entre nós.